Olá, eu sou Alice Arja e esta semana eu vou te contar sobre a importância do conhecimento da terminologia do balé clássico na formação das suas aulas e das suas composições coreográficas. Na aula anterior, eu te expliquei sobre como fundamentalmente iniciou o projeto de nomear os passos da dança, ou seja, de como se começou a codificação da terminologia do balé clássico. E também falei sobre alguns fatos que aconteceram na minha trajetória de vida que me provaram a necessidade de ter o conhecimento da terminologia, o que era realmente importante, fundamental, para que eu pudesse, como professora, ministrar as minhas aulas e, como coreógrafa, compor as minhas coreografias. Nesta aula, nós vamos estudar sobre os enchaînements e sobre as famílias da terminologia do balé clássico. Vamos começar pelos enchaînements. Você sabia que todos os pontos das suas aulas, quando você chega no centro ou quando você executa, elabora a sua aula a iniciar pela barra, são enchaînements? Você sabia que uma sequência é um enchaînement? Enchaînement quer dizer encadeamento, ou seja, um grupo de passos que encadeados fazem uma única sequência. Então você inicia a sua preparação da sua barra pelo plié. Quais são os passos que você compõe dentro de um plié? Quais os passos que normalmente você pode colocar dentro do primeiro passo da barra, claro, depois de um aquecimento, né? O plié, o demi-plié, nas 4 posições, o grand plié, de acordo com o nível da turma, relevés, élevés, souplesses, chassés, tanliés, são passos que você pode compor dentro da sequência de um enchaînement de plié que tem a mesma tonacidade, que tem o mesmo objetivo, que é o aquecimento inicial da aula. Posterior ao plié, você vem para o battement tendu. E ali você vai fazer uma série de passos que vão compor as sequências do battement tendu. Que passos você pode compor um enchaînement de um battement tendu? Tendu em diversos tempos, de acordo com o nível da turma, pliés, relevés, élevés, dégagés, dégagé fondu, battement soutenu, assemblée soutenue en tournant, en dedans ou en dehors, demi-assemblée soutenue en tournant, en dedans e en dehors, demi-détournés, pequenos coupés ou petit coupé, retirés, passés. Estes são um dos passos que você seleciona que podem fazer parte do enchaînement de petits battements tendus. A partir daí, dependendo da metodologia ou do estilo da técnica que você utiliza, virão outros enchaînements de tendus ou, em seguida, o petit battement GT. Quais os passos que você pode utilizar para compor um enchaînement de petit battement GT? Petit battement GT fermé, petit battement GT pointé, petit battement GT pointé seguido, em tempos diferentes, relevés, élevés, petit battement GT com relevé ou com élevé, retirés, passés, petit coupé. E claro que às vezes, se você não colocou no plié, você pode aí colocar uma sequência, um passo de souplesse en avant, souplesse en arrière ou souplesse de côté, posições onde você tira o equilíbrio, né? Posés, tanliés, chassés, chassé-passé, petit battement cloche. Passamos agora a uma outra parte, os enchaînements do fondu, ou seja, quais os passos que podem compor uma sequência de battement fondu. Battement fondu à pied plat, battement fondu sur le demi-pointe,
Se você estiver dando aula na ponta, battement fondu sur la pointe, battement fondu pointé, battement fondu en l'air, double battement fondu com relevé, battement fondu com relevé en tournant, relevés, élevés, retirés, passés e por aí, repetindo sempre um passo de uma sequência anterior. Então, veja, você está crescendo, né? A sua barra tem que ser uma crescente de um aquecimento, preparando este bailarino, este estudante, para chegar ao centro. Normalmente, você pode, se o battement fondu estiver colocado aí, ok. Se ele estiver colocado mais embaixo, você pode fazer uma composição de battement fondu com battement frappé. Após o battement fondu, temos um outro enchaînement de rond de jambe. Quais os passos que podem compor o enchaînement de rond de jambe? Rond de jambe par terre, en dehors ou en dedans, rond de jambe confondu, en dehors ou en dedans, demi-rond de jambe par terre, demi-grand rond de jambe en l'air a 45 ou 60 ou 90, grand rond de jambe en l'air a 45, a 60 ou a 90, relevés, petits passés, petit coupé, coupé dégagé, glissades en avant et en arrière sur le demi-pointe, chassés, chassés-passés, temps-liés, rond de jambe en l'air, en dehors et en dedans, simples ou double, ou 3 em 2 tempos. Você vai fazendo as variantes, claro, de acordo com o nivelamento da turma. Como quinta ou sexta sequência, depende da sua quantidade de passos que você coloca acima, em seguida viemos ao adágio. Quais são os passos que compõem um enchaînement ou que podem compor um enchaînement de adágio? Dégagés en l'air, devant à la seconde derrière, com ou sem fondu, développés com ou sem fondu, devant à la seconde derrière, ou a utilização dos écartés devant e derrière, os posicionamentos, a direção effacé ou croisé, arabesque penché, piqués en avant ou en arrière, sobre uma das pernas em dégagé en l'air, ou en attitude, ou em arabesque. Os souplesses pequenos e os grandes, souplesse na grande quarta, souplesse em dégagé fondu, souplesse en ronde, en dedans ou en dehors, equilíbrios, pequenos e grandes promenades. Esses são alguns dos passos que vão compor o seu enchaînement de adágio. Battement frappé. Passos que podem compor um enchaînement do battement frappé. Battement frappé simples, battement frappé double, dependendo do adiantamento da turma. Triplo battement frappé, 3 batements frappés em 2 tempos e por aí subsequentemente. Battement battu, battement sur les coups de pied, gargouillade, battement battu com dégagés fondus effacés devant et derrière, flic-flac, demi-flic-flac en tournant en dedans ou en dehors, temps relevé en dedans ou en dehors, tour temps relevé en dedans et en dehors, pequenas pirouettes sur le coup de pied, pirouettes coupées en dehors et en dedans. Estes são alguns dos passos que podem compor o seu enchaînement do battement frappé. Grand battement. Quais os passos que podem compor o enchaînement do seu grand battement? A família do grand battement é grande. Já vamos falar sobre as famílias. Vamos lá. Grand battement fermé, nas 3 direções, devant, à la seconde, derrière, que você também pode trabalhar todos os outros passos anteriores e o grand battement en croix, quando fazemos devant, à la seconde, derrière e voltamos à la seconde.
grand battement pointé, grand battement con raccourci, grand battement développé, grand battement cloche, grand battement balançoire, grand battement, tombé, com soutenu. Você pode começar a compor as posições, as direções e as sequências de passos. Grand battement sur le demi-point, grand battement com relevé, grand battement com élevé, retirés, passeis, souplesse, petit passé dégagé, chassés com relevé, tanlier com relevé, grand battement en ronde, demi, grand ronde ou grand ronde. Estes são alguns passos que podem compor o seu enchaînement em toda a sua barra. Vocês vão achar engraçado, mas eu preciso voltar à família do grand battement porque eu esqueci dois muito importantes. Grand battement fouetté e grand battement com rotation. E também podemos colocar, já introduzir alguns pequenos saltos nos grand battements. Grand battement fouetté sauté, grand battement rotation sauté, posé assemblé sauté en tournant. É no grand battement onde o bailarino, onde o estudante está com maior aquecimento de barra, onde você pode audaciar até mesmo com algumas baterias, entre-chassis, changements battus, entre-chacatre e por aí. Vamos agora aos enchaînements no centro. Dependendo da metodologia aplicada, o centro inicia-se em algumas escolas com battement tendu, em outras escolas com adágio. Não vou me apegar agora numa determinada escola. Vamos lá, vamos falar, suponhamos que todos nós gostamos de começar o centro com um petit battement tendu. Vamos elaborar um enchaînement de petits battements tendus. Quais são os passos que podem compor o enchaînement no petit battement tendu, lembrando que é o primeiro passo que aquele estudante vai executar no centro. Então, dependendo do nivelamento dele, ele vai ter toda uma concepção, né, de controle corporal. Ele ainda está chegando ali para executar o seu primeiro passo. Então, vamos lá, devagar. Petit battement tendu, simples, com plié, com acentuação dentro, com acentuação fora, utilizando as diferentes direções, effacé, écarté, petit battement tendu, dessous, desci, petit battement talonné, com ou sem relevé, com ou sem transferência, com ou sem élevé, petit tanlier, nas direções, en avant, décoté, en arrière, chassé, chassé-passé, petit battement GT, você pode compor as duas famílias, petit battement cloche. Essas famílias se unem nesse momento, né? Duas gerações se unem para formar uma família maior. Pequenos equilíbrios, pequenos glissados, sur le demi-point, ou como em algumas escolas se falam, piqué, com pequenas preparações para pirouette en dehors, seja em coupé, seja sur le coup de pied, ou seja em retiré. Normalmente sequências, dependendo do adiantamento, com uma pirueta, alguns tombés, pas de bourrées, dessous, desci, pas de bourrées, dessous, desci, desci, dessous. Você já pode utilizar aí também, neste enchaînement, a família dos pas de bourrées, pequenos port de bras. Estes são alguns dos passos evidentes, retiré, passé. Você conhece os primeiros passos simples que você pode compor o seu enchaînement de battement tendu. Como segunda sequência ou primeira, de acordo, já falei, com a sua metodologia aplicada, adágio. Como na barra, grandes e pequenos développés, grandes e pequenos dégagés, grand ronde, seguido de renversé, seguido de pas de bourrées en dehors, pas de bourrées en dedans, pas de bourrées en tournant en dedans e en dehors. Pequenos pas de bourrées ballottés com um andamento mais lento, piqués, promenade en dedans e en dehors, com um quarto de tour ou um tour completo,
grandes tour à la seconde, tour en arabesque, port de bras. Se você aplica Vaganova, nós temos 6 port de bras, você pode incluir alguns port de bras. Grand pliés em épaulement ou en face, na primeira, segunda, quarta ou quinta posição. Grand pliés com transferências, onde você faz o grand plié e quando volta está sobre uma das pernas, seja em attitude devant ou derrière, seja em dégagé devant ou derrière, ou em écarté. Grand tabliers, que são tabliers que saem de uma posição no ar e que se transfere para uma posição no ar, de piqué ou de chassé. Estes são os passos que podem compor o seu enchaînement de adágio. Como terceira sequência, alguns professores optam por um allegro, uma sequência de allegro, um enchaînement de allegro, pequenos saltos, petit saute. Na primeira, na segunda, pequenos échappés que transferem de primeira para segunda, ou de quinta para segunda, ou de quinta para quarta, utilizando as posições effacés e croisés, pequenos sautés en tournant, que pode ser de 1/4 e 1/4, ou pode ser de meio para meio, royal, changement, pequenos sautés que vão dar ao bailarino, intercalados inclusive com relevés e elevés, que vão dar a força muscular primeira para os saltos futuros. Estes são passos que podem compor o enchaînement de um primeiro allegro. Vamos agora aos allegros medianos. De que compõem um enchaînement de allegros medianos? Você já fez um pré-aquecimento com pequenos saltos. Então vamos aos saltos um pouquinho mais avançados do que os piquitinhos lá de sautés e échappés. Os glissades, que é uma variante, glissade derrière, glissade devant, glissade dessus, glissade dessous. Os pequenos sissons en avant, sissons en arrière, sissons de côté, dessus, dessous, sissons en tournant, sissons tombé. Os pequenos assemblées, assemblée devant, assemblée derrière, assemblée dessous, assemblée dessus, assemblée par terre, assemblée volée ainda pequeno, gargouillade, ballonés, ballonés sautés, ballonés composé fermé, ballottés, ballottés utilizando as posições effacés, ballotté sauté com dégagé, ballotté sauté com développé, emendado, casado, uma nova família com os pas de bourrées, pas de bourrées en avant, pas de bourrées en arrière, pas de bourrées en avant, pas de bourrées en tournant, pas de bourrées dessus, com ou sem raccourci, pas de bourrées dessous, pas de bourrées dessous, dessus, pas de bourrées dessus, dessous. Isto vai compondo o enchaînement dos medianos allegros. Conhecendo agora o enchaînement dos grandes allegros. São esses mesmos saltos numa explosão maior. O grand sisson fermé, o sisson battu, o double sisson, que é composto de um sisson posé assemblé, os sissons changés ouverts, onde você faz um grande salto, troca a perna e termina no ar. Os pequenos cabrioles, devant, derrière, dessous, dessus, de côté. Os sissons faillis, os pequenos temps levés, os jetés ordinaires, dessus e dessous, os sissons ordinaires, devant, derrière e sissons ordinaires, en tournant, onde entram as grandes baterias entrechat 4, entrechat 3, entrechat 5, entrechat 6 e por aí acima, entrechat 8, entrechat 9, será? Não custa tentar. Onde entram os passos grandes para rapazes, tour en l'air, ballonés sautés, double rond de jambe en l'air. Estes são os passos que compõem o enchaînement dos grandes allegros. Vamos agora aos passos que compõem o enchaînement das valsas. Pas de valse de côté, pas de valse en avant, pas de valse en arrière, pas de valse com dégagés, pas de valses de coupés,
pas de valse en tournant, seja de dégagé ou seja de coupé, glissade piqué, glissade chassé relevé, tombé pas de bourré, preparação para as piruetas en dehors, piruetes en dedans, piruetes de dégagé, seja en dehors ou seja en dedans, que também podemos chamar de tour à la seconde, en dehors ou en dedans, tour en arabesque, tour en attitude, en dehors ou en dedans, grand jeté de côté, seguido de développé, pirouette enveloppé ou tombé piqué en dehors, pirouette enveloppé com développé, com relevé ou de sur le demi-point, tour relevés seguidos, para os rapazes talonês com relevés, talonné sauté, ainda para os rapazes tour en l'air repetindo, doubles tour en l'air, posé saut de basque, double saut de basque, assemblée sauté en tournant, double ou simples, tour fouetté sauté, grand royal fouetté, grand royal fouetté ou fouetté italiano. Estes são alguns dos passos que podem compor as suas valsas, onde estão as grandes piruetas, os grandes tours. Vamos agora às sequências que formam o enchaînement dos grandes saltos. Os passos que podem compor os enchaînements dos grandes saltos são sisson, grand sisson failli seguido de assemblée, grand jetés en avant, grand jetés en arrière, grand jetés seguidos de développé, grand jetés croisés, grand jetés effacés, grand pas de chat ou saudange, saut de chasse, já para os rapazes, pas de ciseaux, revoltage, existe um passo muito interessante, mais designado da escola cubana, helicóptero, grand pas de basque sautés, grand temps de flèche, seja devant ou seja derrière, posé saut de basque simples e duplos, que podem ser feitos também em manège. Estes são alguns dos passos que podem compor o seu enchaînement dos grandes saltos. E para terminar, os enchaînements dos giros, das diagonais finais, tour-piqués, piqué duplos, piqués simples, enveloppés, chaîné ou déboulé com paradas em fondu, emboîtés relevés ou emboîtés de piqué en tournant. Estes são alguns dos passos que podem compor o enchaînement da sua diagonal final. E como término de aula, você sempre deve fazer um enchaînement para a révérence, seguido dos port de bras, dos port de bras pequenos, dos grandes port de bras e, finalmente, a révérence. E assim, terminamos, e eu espero que você tenha bem entendido o que é um enchaînement, que é o encadeamento de todos os passos que compõem a sua aula e que, evidentemente, são as sequências que vão compor uma coreografia na sua composição. Parabéns por você ter dado mais um passo no conhecimento da terminologia do balé clássico. Hoje, nós falamos e estudamos sobre os enchaînements compostos de toda uma aula e de como eles também vão interferir nas suas composições coreográficas. Infelizmente, este espaço é muito curto para que nós consigamos englobar todos os passos da terminologia do balé clássico. Eu tenho um curso onde eu abordo a terminologia do balé clássico em videoaulas, mas este é um assunto que eu falarei um pouquinho mais à frente. Na próxima aula, nós vamos estudar as famílias dos passos e eu vou poder demonstrar alguns passos de como eles devem ser escritos, como eles são executados e o seu significado. Aqui embaixo tem uma caixa onde você pode deixar as suas dúvidas e os seus comentários. Eu te espero no próximo vídeo da Semana da Terminologia do Balé Clássico, porque aprender mais é ensinar melhor. Tchau, tchau!